Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia conforme a sua vontade. Eu desejo a todos vocês que estão aqui presentes a paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde, um ótimo dia. Que o Senhor nos faça crescer, nos faça progredir, que a gente aprenda juntos, que todos aprendamos com Ele. Esse louvor ele diz muito, e essa frase, não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, ela é um pouco a base do que a gente vai tentar construir aqui hoje. É possível entender coisas espirituais sendo um cristão, olhando para um desses três lugares. Ou você vai até a Bíblia e da Bíblia extrai convicções, ou você vai até a doutrina cristã, que é o conjunto, a construção, o entendimento que cristãos no decorrer da história, em conjunto, tiveram a respeito da palavra, a respeito da vida cristã. Então, ou você vai direto para a Bíblia, primeira fonte, ou você vai para a história da igreja, para a doutrina cristã, como segunda fonte, ou você vai para a sua própria experiência e aquilo que você vive, aquilo que você experimenta, aquilo que você sente. São as três formas como eu consigo entender, como eu consigo conceber, como eu consigo captar algo sobre o reino espiritual, sendo um cristão. E eu não estou aqui para invalidar nenhuma delas. A sua experiência, a minha experiência, elas têm um peso que precisa ser considerado. Mas isso quem diz é a medicina. Minha esposa estava me explicando isso hoje. De todas as evidências científicas em que um médico pode se basear, a experiência é a mais frágil de todas elas. E aquela que tem que se subordinar às evidências superiores, a saber, especialmente, as revisões de literatura, ou seja, o conjunto do que outras pessoas que também estudam aquele tema já falaram sobre aquele tema. E finalmente, a base chamaria de propedêutica, né? A base sólida que todas essas pessoas estudaram para chegar às suas conclusões. Então, nós cremos que há uma ordem de hierarquia a ser respeitada. Nós cremos que as nossas experiências, elas devem sim entrar em diálogo com a tradição da igreja, mas que tanto as nossas experiências quanto a tradição da igreja devem ser validadas ou invalidadas pela Escritura. Aquilo que eu experimento, aquilo que eu enxergo que é tradição do lugar em que eu congrego, aquilo que eu li na história das pessoas mais admiráveis que eu conheço, que choca com o que eu enxergo na Escritura, precisa ser posto de lado. E aquilo que confirma-se com o que está na Escritura precisa ser respaldado. Essa vai ser a base sobre a qual a gente vai tentar construir aqui. Vocês vão ouvir posicionamentos que às vezes enfatizam mais uma perspectiva, às vezes entendem de uma determinada forma, às vezes entendem de uma outra forma, mas todos concordaremos com essas bases. Todos concordaremos com duas coisas. Primeiro, concordaremos que a Bíblia e aquilo que ela diz é superior ao ensino da igreja no decorrer da história, as tradições cristãs respeitáveis. A Bíblia é a base e tudo o que vier sobre ela precisa se sujeitar a ela. E as nossas experiências também devem ser sujeitadas pela Bíblia. Todos os três que falaremos aqui hoje, todos concordamos. Essa é uma posição que nós adotamos como igreja. Uma outra posição que nós adotamos como igreja, nós pegamos emprestado da tradição dos nossos irmãos morávios. É uma frase famosa que eu gosto de repetir, acho que numa conferência como essa tem que ser dita. Eles diziam algo que nós teremos aqui como base também para nossas abordagens. Eles diziam o seguinte: nas coisas essenciais é preciso ter unidade. Nas coisas não essenciais é possível ter liberdade. Em todas as coisas é necessário amor. Sobre essas bases a gente vai tentar caminhar aqui. Amém? Dito isso, o nosso assunto é dons espirituais. Falaremos sobre esse tema hoje. Nessa primeira ocasião, nós tentaremos dar um panorama geral sobre perspectivas a respeito dos dons espirituais, doutrinas a respeito dos dons espirituais, para que a gente tenha uma noção mínima sobre a qual a gente consiga construir os nossos próximos passos. Eu queria ler com vocês o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12.
está escrito assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo está compartilhando com a gente um desejo dele, uma preocupação dele, um interesse dele. O interesse, a preocupação, o desejo de que esse não seja um tema obscuro na nossa caminhada cristã. Que esse não seja um tema na zona cinzenta do nosso retrovisor. Que ele não fique no ponto cego da nossa condução. Sobre os dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Acho que a gente não está conseguindo projetar aqui o slide, né? Tá? Então por favor. Estou esperando vocês aqui. Brincadeira, não estava esperando não. Estava caminhando, mas achando que agora já apareceria o slide que a gente preparou. Sobre os dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Conheçam sobre os dons, entendam sobre eles, meditem sobre eles, reflitam a esse respeito. Esse é um tema que deve estar no radar dos estudos de um crente. Se você é cristão, um assunto que deve ser do seu interesse é o assunto dons espirituais. Que esse não seja um tema sobre o qual você não tenha nenhum conhecimento, nenhuma reflexão. Que esse não seja um tema sobre o qual você seja ignorante. Eu vou tentar seguindo aqui então, pela minha anotação. Pronto, vamos conseguir, graças a Deus. Foi falha totalmente minha, viu gente? Os irmãos da projeção são excelentes e fizeram tudo com a máxima organização. Mas eu só enviei meu slide hoje. Só consegui me organizar dessa forma. Peço desculpa por isso, mas eles foram perfeitos, inclusive em conseguir viabilizar essa apresentação. A gente vai falar sobre dons espirituais. Esse é um tema sobre o qual a gente precisa estudar, sobre o qual a gente precisa ler. E eu disse, a gente vai seguir aqui essas mesmas linhas. E hoje eu não vou compartilhar tanto aqui de experiências. Eu vou focar nas duas primeiras perspectivas, que são a Bíblia Sagrada e a tradição da igreja. Ou o que os meus irmãos de hoje e de ontem disseram a respeito da Bíblia Sagrada. O que a gente consegue enxergar na Bíblia Sagrada. Para não dizer que eu não vou falar de experiências. Se a gente falar de experiências, serão das experiências referidas na Bíblia Sagrada. Das experiências vividas pelos nossos irmãos da Bíblia Sagrada. E talvez algumas experiências referidas pelo magistério da igreja, pela tradição dos cristãos que vieram antes de mim. Mas eu vou deixar de fora hoje as minhas em particular. Depois quem quiser participar da minha vida, eu vou ter o maior interesse de confabular sobre. Mas aqui eu acho que não é oportuno. Aqui a gente vai ficar nesses temas que a gente considera mais relevantes. Primeira coisa sobre os dons, vamos lá. O que são os dons espirituais? A gente precisa entender minimamente quando é que eles aparecem na história da igreja cristã. Onde é que a gente começa a falar desse assunto? Vamos lá. Desde sempre, segundo a Bíblia, Deus agiu no mundo pelo menos em duas perspectivas. Sempre foi interesse de Deus se revelar através do natural. Sempre foi interesse de Deus ser visto no nascer do sol. Sempre foi vontade de Deus que nós o compreendêssemos a partir do modo como os animais sempre encontram um lugar para dormir, um lugar para comer. Isso tudo é cuidado dele e ele sempre deixou claro que no natural ele se revela. Porque a sua obra foi uma criação dele. A terra e tudo que nela existem pertencem ao Senhor. Então, no natural Deus se revela. Deus está no cotidiano, no ordinário. Mas Deus também está no extraordinário e no sobrenatural. Naquilo que contraria as leis da física. Naquilo que fere as possibilidades, probabilidades e projeções racionalizáveis. Deus também sempre se manifestou no sobrenatural para corrigir descaminhos, para alinhar as coisas à sua vontade, para trazer-nos de volta a uma ordem. Sempre foi esse o propósito de Deus ao agir no sobrenatural. Se no natural ele se revela como Criador, no sobrenatural ele se revela como Redentor. Deus sempre agiu no sobrenatural e o Velho Testamento é cheio de experiências pelas quais os servos de Deus viam Deus agindo no sobrenatural. A gente tem no Velho Testamento Deus ressuscitando pessoas que morreram de forma mágica. Deus curando enfermos de forma mística. Deus, por meio de seus servos, abrindo o mar vermelho, transformando águas de um rio em sangue. Deus dando a homens sabedoria extraordinária para que eles resolvessem problemas que nem os mais inteligentes do mundo resolveriam. Homens simples, tomados por uma força sobrenatural que os fizeram agir de maneira absolutamente contra-científica, de maneira contrária às leis da física. Deus sempre agiu nessas duas formas, no natural e no sobrenatural. No Velho Testamento, no Primeiro Testamento, na história de Israel, e o que é Israel, gente? Israel é um estande decorado. Sabe quando uma construtora está fazendo 100 apartamentos, mas ela pega um
e faz do jeito que ela quer que fiquem todos os outros, para você olhar e dizer, muito bom, hein? Isso aqui vai ser uma bênção. Israel é um estande decorado. Israel é um povo que Deus escolheu para nele mostrar o que deseja que todos nós um dia fôssemos. Nação escolhida, o reino do Deus dos céus. Israel é um modelo do que Deus faria com toda a humanidade. E esse Israel do Primeiro Testamento viveu essa experiência. E nesse Israel do Primeiro Testamento, como é que Deus agia de forma extraordinária? A Bíblia nos conta que o Espírito de Deus, a sua essência, era distribuída para algumas pessoas, para que elas fossem um modelo para outras pessoas, e para que por meio delas, outras pessoas fossem tocadas pelo sobrenatural. Moisés é cheio do Espírito Santo, Davi é cheio do Espírito Santo, os profetas, os sacerdotes, personagens que são cheios do Espírito Santo se tornam referências para todo o povo, para um povo que se tornará referência para todas as nações. Mas no meio desse povo, um desses homens cheios do Espírito Santo é tomado por Deus a falar alguma coisa que ele mesmo registra. O profeta Joel, no capítulo 2 de sua escrita, vai dizer: e há de ser que chegará um tempo em que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e todos os que estiverem debaixo desse Deus, desse poderio, dessa promessa, profetizarão, verão visões, terão sonhos, serão agentes da operação extraordinária de Deus para a redenção das coisas que saíram do caminho. Essa promessa é feita em Joel 2. E todos conhecemos a história de quando Jesus se revela ao mundo, deixando claro que Israel era só um modelo. Aquilo que Israel viveu seria espalhado para todas as nações. Israel era só o começo, o propósito era chegar até os confins da terra. O propósito era chegar até Vista Alegre, onde Deus me achou. Jesus nos revela isso. E como Jesus chegaria até Vista Alegre? Ele deixa isso claro também. Ele diz o seguinte: enquanto eu estou aqui em carne, eu posso ir até a Samaria e fazer uma mulher me conhecer e ter a sua teologia totalmente reconstruída a partir da minha sabedoria e do meu espírito de profecia e das palavras de conhecimento que eu tenho para entregar. Eu, com o meu corpo físico, posso ressuscitar uma criança que estava morta, e ao ressuscitar essa criança, fazer com que todo mundo que estava no velório comece a viver o meu projeto. Eu posso curar um cego. Todos aqui conhecem operações extraordinárias feitas por Jesus por meio do seu corpo físico. Um dia Jesus chama os discípulos e diz assim: tudo que eu faço, eu não faço pelas minhas próprias forças naturais. Eu faço porque o Espírito de Deus está em mim. E esse Espírito realiza esse tipo de coisa. E eu tenho uma notícia para dar a vocês. Eu sei que vocês estão tristes porque eu estou avisando que eu vou morrer. Eu vim para morrer. Mas entendam, é bom para vocês que eu morra. Porque quando eu morrer, o Espírito que está no meu corpo físico, eu derramarei sobre cada um de vocês. E vocês serão o meu corpo místico espalhado pela terra. Vocês serão a igreja que eu estou construindo, dentro da qual meu Pai derramará o Espírito que derramou sobre mim. Assim como meu Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós, disse Jesus. Então ele fez essa promessa. Quando ele morre e ressuscita, os discípulos ficam carentes, mas na expectativa do cumprimento dessa promessa. Eles ficam em oração. E num determinado dia, que está descrito em Atos capítulo 2, 120 discípulos estão reunidos em oração, quando de repente, a Bíblia não fala que louvor eles cantaram para poder acionar essa promessa. A Bíblia não fala qual foi a dança da chuva, qual foi o ritual que eles promoveram para fazer com que Deus fosse atraído dos céus. Não, Deus não é atraído dos céus pela nossa oração, pelo nosso louvor, pela nossa invocação, não. Deus se manifesta soberanamente desde os céus. Nós reagimos a essa manifestação dele. Foi o que aconteceu. No dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, Deus caiu sobre todos. A Bíblia diz que foram vistas línguas como que de fogo. E quando você pensa numa língua de fogo, a imagem que eu tenho é a da vela, que forma uma chama, que se parece uma língua. Acredito que foi isso que as pessoas viam sobre aquelas pessoas, como se todas estivessem queimando, como velas mesmo. Como se todos tivessem sido dali para frente tornados agentes do extraordinário de Deus no mundo. E a Bíblia fala de coisas impressionantes que aconteceram a partir dali, por meio desses discípulos. Para começar, já começa se falando que eles falaram novas línguas conforme o Espírito Santo lhes permitia que falasse. Vocês vão ouvir mais sobre isso nos próximos momentos aqui. O que aconteceu ali em
Atos 2, o próprio apóstolo Pedro diz, era o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2. Era a realização daquele anúncio de que o Espírito Santo tomaria toda a igreja e faria de todos nós um corpo místico de Deus. Obrigado. Aproveitar aí, quem for o dono do Palio PJN. Palio PJN 4655, por favor, dá uma força lá. Se você tem um Palio e não lembra a placa, vai lá para conferir. E se você não tem, vai que pela fé Deus te deu agora, vai lá. Volta um pouco para essa. Estava ainda lá. Pronto. Agora a gente precisa começar a entender esses dons espirituais mais claramente. Porque a igreja começa a viver essa experiência ali em Atos 2 e não para. Pedro fala línguas conforme o Espírito lhe permitia que falasse. Mas pouco depois Pedro faz um coxo levantar. Pouco depois Pedro fala com uma sabedoria que não era de Pedro. Pedro começa a mostrar que sabia coisas que não tinha como saber. Ele começa a ver visões e ter sonhos e coisas que eram ações extraordinárias de Deus no meio do povo. E as igrejas vão se formando. Pedro prega, uma igreja se constrói. João prega, outra igreja se constrói. Os discípulos se espalham, igrejas vão se construindo em vários lugares. Até que Paulo chega aos Coríntios e diz o que nós ouvimos. Eu preciso conversar com vocês sobre os dons espirituais. Preciso conversar com vocês sobre as formas pelas quais o Espírito nos toma e nos faz agir extraordinariamente, manifestando o sobrenatural de Deus nesse tempo, para a correção daquilo que estava desalinhado. Isso são os dons espirituais. As manifestações do Espírito Santo, para que o extraordinário de Deus se revele, e Deus sobrenaturalmente intervenha na história, por meio da igreja. E aí Paulo, no capítulo 12 de Coríntios 1, vai falar sobre... O que eu faço com isso? Obrigado. Maravilha. O pessoal já falando de política. A direita é assim, a esquerda é assim. Não é o caso, mas enfim. Paulo começa a falar sobre dons espirituais e dá uma aula sobre eles em capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. E ele fala, especialmente nos primeiros versos desse capítulo, de 9 atributos, de 9 poderes, de 9 dons que o Espírito Santo nos permite revelar, manifestar, para que Deus haja de forma extraordinária nesse mundo. Eu citei aqui esses 9. São eles: sabedoria, ciência, fé, dons de curar, realização de milagres ou maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, línguas estranhas e interpretação de línguas estranhas. É fácil entender a maioria desses aqui, o que eles significam, mas a gente vai vê-los se manifestando na Escritura em diversos momentos. A gente vai ver essa expressão de sabedoria extraordinária, a gente vai ver a possibilidade de alguém saber coisas que ele não tinha como saber por meio de uma visão, de uma revelação, de um sonho. Aquela impressão que sobe ao coração de que algo é assim. É uma ciência extraordinária, sobrenatural. A gente vê falar de dons de cura na Escritura. Várias vezes alguém é curado sem que tome um remédio. Alguém, de repente, já no Novo Testamento, realiza um milagre extraordinário. A gente vê coisas atípicas acontecerem na Escritura, ainda no Novo Testamento. Deus ainda agindo de forma extraordinária, especialmente nos primeiros dias da igreja, na igreja de Atos dos Apóstolos. A gente vê profecia sendo dada a Paulo, inclusive com alguém dizendo: olha, eu sou um profeta, estou aqui para entregar uma profecia a você. Isso tudo está lá no Novo Testamento. A gente vê Paulo discernindo que uma pessoa que adivinhava as coisas não estava falando pelo Espírito de Deus, e sim pelo um espírito maligno, e discernindo isso, repreende aquele espírito maligno. A gente vê línguas estranhas e interpretação, dons sobre os quais eu não vou falar, porque vocês vão ouvir bastante daqui a pouco. Mas a gente vê no capítulo 12 de Coríntios, Paulo falando sobre dons espirituais e falando exaustivamente esses 9. Só que no próprio capítulo 12, Paulo mais adiante fala como se houvesse ainda outros dons além desses 9. No próprio capítulo 12, no final, Paulo vai falar: a alguns Deus deu o dom de governar, a outros ele pode ter dado o dom de fazer outras coisas diversas. Isso vai estar também em Paulo aos Romanos capítulo 12. Lá ele novamente vai listar outros dons, outras atribuições, outras formas pelas quais o Espírito Santo age de forma extraordinária. E ainda a carta de Paulo aos Efésios vai tratar novamente dessa expressão dom.
como Deus nos dá dons. E quando a carta fala que Deus nos dá dons, fala a uns apóstolos, a outros profetas, a outros pastores. Então, há na teologia cristã, e aqui eu já começo a entrar para além da Bíblia, na opinião dos nossos cristãos irmãos sobre esse tema, há na teologia cristã uma primeira dúvida que é: os dons espirituais são esses 9 previstos em Paulo a Coríntios capítulo 12? Ou os dons espirituais são esses 9 e mais tantos outros quantos o Espírito Santo quiser dar? É basicamente entender o seguinte: será que o Espírito Santo age dessas 9 formas ou dessas 9 formas e de diversas outras? E será que isso é essa forma extraordinária pela qual Deus age no mundo? Eu tenho uma opinião, tá? Ela não é prevalecente nem é certa, é só como eu enxergo. Nessa carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, ele usa uma palavra que ele não usa em mais nenhum outro lugar da Bíblia. Ele fala uma palavra que no grego original é pneumatikon. É a palavra que nós traduzimos como dons espirituais. Essa palavra é o que os teólogos chamam de apax legomena. É uma expressão que não aparece em mais nenhum outro lugar, só naquele lugar. Então, eu acho que ali ele está falando de um grupo específico de poderes. Mas, sinceramente, isso não é, na minha opinião, uma questão tão relevante. Por quê? Se no fim das contas o Espírito Santo te usar dessas formas e de outras, acho que todos ganharemos com isso. Então eu não estou aqui para definir que os dons são taxativamente descritos como esses 9. Mas eu acho curioso, por exemplo, que Paulo fale aos Coríntios que o Espírito Santo age dando atribuições extraordinárias para a gente fazer o sobrenatural de 9 formas. E Paulo vai falar aos Gálatas no capítulo 5 que o Espírito Santo age nos fazendo dar um fruto do Espírito que também tem 9 características, que me parecem 9 características naturais que devem ser desenvolvidas, e tão naturais que ele chama de frutos, algo que naturalmente se desenvolve a partir da recepção do Espírito Santo. Então, eu acredito sinceramente que o que Paulo está dizendo aos Coríntios e aos Gálatas é isso: o Espírito Santo, ele toma-nos e nos faz expressar naturalmente 9 formas de revelação de Deus, o fruto do Espírito, Gálatas 5, e nos habilita como igreja a manifestarmos 9 formas de atuação extraordinária sobrenatural de Deus. Esses 9 dons: sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilhas, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação. Não precisa decorar, mas depois eu te ensino uma musiquinha que você decora fácil, fácil. Mesmo acreditando nisso, eu não vejo nenhum problema em quem veja de outra forma e veja que além desses 9 há outros dons, outras formas extraordinárias pelas quais Deus atua. O que é muito importante que a gente tenha em mente é entender como lidar com cada um desses dons, especialmente esses 9. Eu acho que sobre os outros não há muita controvérsia, mas sobre esses 9 a gente tem alguns desafios. É como lidar com eles diante da nossa observação da realidade. É porque a gente lê a Bíblia, mas a gente também lê a igreja. A gente lê o que está escrito que acontecia em Atos, mas a gente sabe o que acontece no nosso meio. A gente é crente. E a gente não vê com tanta frequência acontecer o que a gente via acontecendo em Atos durante todos os capítulos. Parece que lá as cidades inteiras eram curadas. Parece que lá as coisas aconteciam com uma certa facilidade. Parece que a atuação de Deus dessa forma extraordinária no mundo era uma coisa de todo dia. E em função dessa observação, dessa diferença entre o que parece estar na Bíblia e o que eu vejo na minha realidade, muitos cristãos no decorrer da história refletiram sobre se esses dons espirituais eles eram uma realidade para aquele tempo, ou se Deus não precisa mais agir, e se Deus não precisa mais agir de forma extraordinária no mundo, ou se eles são uma realidade permanente no decorrer da história da igreja. Isso é uma dúvida que surge em muitos cristãos, e essa dúvida já começa a ser mais relevante do que a primeira, porque essa dúvida orienta um pouco a nossa conduta no dia a dia. E eu sei que aqui tem irmãos que têm uma orientação de fé um pouco mais alinhada com princípios, por exemplo, pregados pelos nossos pastores e irmãos queridos presbiterianos. E no Brasil a igreja presbiteriana se tornou uma referência de uma forma de enxergar segundo a qual essas ações extraordinárias de Deus ficaram no passado. Os dons do Espírito Santo cessaram com a era apostólica. Essa é uma fala que muito comumente é atribuída aos presbiterianos. E os irmãos que têm essa vertente, esse encaminhamento, que têm a admiração por quem prega isso, eles costumam olhar entre o desprezo, o medo e a vergonha para os nossos irmãos do outro espectro, que são os assembleanos. E aquela galera do reteté que roda em todo culto e que não aguenta ver uma pessoa chegar nova na igreja que já diz: eis que te digo, meu filho.
E esses dois lados costumam se olhar tradicionalmente como inimigos. Eu sei que se você é um assembleano do pé roxo, daqueles que falam em línguas e tem visão, revelação, profecia, você chama o seu irmão presbiteriano de sorveteriano. Admita. Você já chamou ele de... Se não chamou de cemiteriano, o que é pior. É muito comum a gente olhar para quem está no outro lado e pensar assim: esse cara não entendeu nada da fé, é um herege. Esse cara, coitado, ele não desfruta daquilo que de fato a experiência com Deus permite. Esse cara está, ao contrário, está querendo apagar minha estrela. Ora, eu aqui profetizando, ele disse que a profecia acabou, então eu acabei. Como a profecia acabou se eu estou aqui? Diz o assembleano para o presbiteriano. E o presbiteriano de outro lado diz: meu amigo, tudo que Deus tinha para me dizer está dito aqui na palavra. Eu realmente não consigo compreender como você precisa rodar para poder me dizer aquilo que está na palavra. Eu realmente não sei como eu vou ajudar o menino na sua caminhada de fé deixando ele rodar. Nem deixando ele rodar. E aí a gente aprendeu a olhar quem pensa diferente como vilão. Mas eu queria compartilhar a experiência de um xará, que é o nosso irmão Silas Bundowski. Você não está reconhecendo ele pelo nome, mas se eu falar do meu malvado favorito, você sabe quem é. O vilão dos Minions, vocês não sabem quem é? Ah, tá. Todo mundo aprendeu a chamar ele assim, de o vilão dos Minions. O vilão dos Minions. Ele é só um malvado, ele é só um cara todo errado. Você fala isso porque você não conhece o passado do vilão. O coitado do meu malvado favorito, também chamado de Gru, nada mais era do que Silas Bundowski. Um nome que muito me honra. Alguém que queria viver uma vida feliz e fazendo bem, até que muitas coisas o levaram a achar que sua missão no mundo era, de fato, formar uma gangue de malfeitores para fazer trapaças, todas elas frustradas, que no fim das contas são destruídas pela simpatia de uma criancinha linda, que é uma menininha. E nesse sentido, eu acho que isso é o mal de todos os Silas. Achar que é brabo até se encontrar com uma menininha pequenininha que sorri sem dente e te faz fazer tudo o que ela quer. Quando você conhece o passado do vilão, você já olha para ele com um pouquinho mais de simpatia. Eu queria tentar apresentar um pouco do passado do vilão. Eu queria que a gente entendesse como o cessacionista chegou à conclusão a que ele chegou. Como o continuista chegou à conclusão a que ele chegou. Como é que um presbiteriano chegou ao ponto de afirmar que os dons cessaram? Como é que um assembleano chegou ao ponto de rodar e falar em línguas de um jeito que ninguém entende? E eu quero tratar esses temas com muita seriedade. Eu estou de propósito aqui não imitando nenhuma língua estranha, porque acho que isso pode soar como uma espécie de desrespeito, uma expressão de fé. Eu estou de propósito tentando ser o mais respeitoso, apesar de tentar tratar o tema com leveza. Mas eu queria passar aqui por algumas coisas importantes que eu acho que dão um panorama de como cada uma dessas correntes se formaram. A gente vai ser rápido, embora profundo, eu espero. Eu falei de como a igreja se estruturou. Atos 2. Que coisa poderosa saber que tem um irmão ali que, se ele orar por mim, eu fico curado. Que coisa maravilhosa saber que tem uma pessoa no mundo capaz de ressuscitar outras pessoas caso elas morram. Como Paulo, que ressuscitou Eutico durante um culto em que Paulo estava pregando demais. Pregador que passa do tempo, misericórdia, viu? Não aceitem. E aí a criança dormiu, morreu. Caiu da janela. Paulo ora por ela, ela ressuscita. Gente, que coisa extraordinária ter um pastor assim na igreja. Como lidar com isso? Como lidar com o fato de que, nesses 2000 anos, muitos de nós nunca mais ouvimos falar disso? Eu queria tentar dar um passeio pela história para a gente entender o que aconteceu. Vamos comigo aqui para a igreja dos primeiros séculos. Jesus estabelece os seus apóstolos. Os seus apóstolos saem para pregar. A gente continua acompanhando a história de um deles. Mas há vários outros que a gente ainda não viu o spin-off da série. Ainda não tem uma carta, uma história contada sobre as histórias vividas por Tomé, sobre as histórias vividas por Marcos. Bartolomeu, gente. Que Bartolomeu é esse, rapaz? Fez o quê? Esse Bartolomeu jogou onde? Contracenou com quem? É apóstolo de Jesus, foi um dos que pregou o evangelho depois que Jesus foi aos céus.
A Bíblia não conta muito do que aconteceu com muitas dessas pessoas, mas conta algumas coisas. E quando a gente olha para a Bíblia e olha para a história da igreja, a gente vê coisas muito interessantes. O que eu já posso dizer para vocês que aconteceu de cara? 2 igrejas se formaram, ou uma única igreja com 2 caracteres muito distintos entre si. Uma igreja do Oriente, que era a igreja dos judeus que andaram com Jesus, das pessoas que conheciam os judeus que andaram com Jesus. A igreja de Jerusalém era a sede dessa igreja do Oriente. Jerusalém era a sede dessa igreja do Oriente. E a igreja de Antioquia como a sede da igreja do Ocidente. Paulo se torna um apóstolo para pregar aos gentios, ao Ocidente. E quando eu falo de Oriente e Ocidente, estou falando do contexto da época. Oriente aí entenda como a Ásia, a África e a Europa Oriental. O Ocidente você entende como a Europa Ocidental e pronto. Talvez o norte da África ali. Mas Paulo vai pregar para essa galera que nunca tinha ouvido falar de Jesus nem de Bíblia, esses gentios. Enquanto que outros apóstolos vários saem pregando no Oriente. E aí perceba a diferença entre essas 2 igrejas. No Ocidente, quem conheceu Jesus já conheceu como um Deus. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus no Ocidente é: olha, eu quero te falar sobre o Deus que encarnou, morreu e ressuscitou. Parece mesmo um Deus. Isso não é uma novidade. A existência de um Deus não é uma novidade. A grande novidade é ele ter encarnado. O grande desafio de Paulo e das igrejas do Ocidente era provar que Jesus veio em carne. Era falar sobre a humanidade de Jesus. E eu diria para você, boa parte da teologia ocidental primitiva é sobre a humanidade de Jesus. É sobre as virtudes humanas que Jesus leva o homem a desenvolver. É sobre a institucionalidade da igreja física que Jesus estabeleceu. O Ocidente vai falar sobre aquilo que é ligado ao atributo humano de Jesus. Agora vamos para o Oriente. No Oriente, gente, a igreja é de gente que, me perdoem dizer isso, isso vai escandalizar alguém, mas é verdade. Tinha gente ali que viu Jesus fazer cocô. Tinha gente ali que viu Jesus suar. Tinha gente ali que sentiu catinga do sovaco de Jesus. Eu sei que isso choca. Mas tinha gente ali que ouviu Jesus no meio de uma pregação: seus pecados estão perdoados. Desculpa, eu estou com muito sono, velho. Mas está perdoado. Tinha gente ali que viu Jesus com raiva. Que viu Jesus chateado. Essas pessoas tinham uma dificuldade maior no outro sentido, de entender que esse cara que eles viram chateados e que não pararam para ouvir a mensagem, que se parassem entenderiam, mas não pararam para ouvir, só viram de longe. Viram um dia ele suado, passaram até longe, disseram: meu Deus me livre. Essas pessoas que viram Jesus humano, demasiado humano, elas tinham dificuldade de enxergar Jesus como Deus. Então, para essas pessoas, a pregação é toda voltada a mostrar o extraordinário, o sobrenatural de Deus. O Jesus místico. A pregação feita no Oriente, ela é toda baseada em mostrar as ações extraordinárias, as ações sobrenaturais de Deus, por meio de Jesus e por meio da igreja que se formou em Jesus. E no Oriente, isso é muito fértil, muito produtivo. A teologia oriental a respeito do Espírito Santo e das ações mágicas, místicas de Deus é muito fértil, muito produtiva. Você tem histórias que realmente eu não acredito. Eu acredito no que está na Bíblia. Mas testemunho de crente, várias vezes eu não acredito. Gente, deixa eu contar logo esse pecado aqui. Porque exagera, crente exagera mesmo. E eu sou assim, me perdoe. Mas às vezes eu não acredito em experiência não. Então você lê as experiências. Tem uma experiência contada desses místicos do Oriente, de uma mulher que teve a garganta cortada e depois a cabeça colou de novo e ela teve um problema daí para frente. Ela continuou pregando, mas ficou rouca. Isso está registrado na história como algo que continuou acontecendo. É claro, deve ter acontecido algo de sobrenatural. Deus deve ter agido, mas que deve ter tido um exagero, teve. Mas as histórias são muito constantes de gente que falava em línguas estranhas no século 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000 anos depois de Jesus ascender aos céus. Tem histórias de gente falando línguas estranhas, de gente tendo profecia, de gente falando visões, revelações, gente sendo usada para realizar milagres, ressurreições. Tudo isso está registrado na história da igreja, mas sobretudo na história da igreja do Oriente. No Ocidente, pouco se fala disso. No Ocidente, os registros são sempre sobre as virtudes humanas que o Espírito Santo nos permite desempenhar. Qual é a consequência dessa diferença entre essas 2 igrejas? É que a igreja do Oriente, para nós, foi esquecida. Quando o Império Islâmico se estabeleceu no Oriente, algumas dessas igrejas foram completamente destruídas. E o afastamento cultural com a gente é muito grande. Então a gente não tem literatura sobre o que aconteceu nessa época. A nossa literatura, nossos registros históricos, todos são da chamada patrística do Ocidente, os pais da igreja do Ocidente. E eles, os que a gente mais respeita, vão dizer normalmente: olha,
Eu mesmo não tenho notícia mais de ninguém falando em línguas, de ninguém profetizando, de ninguém curando, nem fazendo nenhum milagre. Quando a gente vive o processo da reforma protestante, lá no século XVI, 1500 e tanto, grandes crentes da geração, nosso querido e admirado demais, João Calvino, ele vai olhar para a história da igreja do Ocidente e vai dizer: eu não vejo mais sinais daqueles dons espirituais que eram abundantes no início da história da igreja. Eu concluo que eles já não mais são necessários, portanto. Eu chego a concluir, inclusive, que o advento da Bíblia, a Bíblia nos chegou lá pelo século II, III, mas oficialmente mesmo lá no século IV, assim começou a rodar para todo mundo. Depois que todo mundo tem a Bíblia na mão, ninguém precisa mais de profecia. Isso grandes homens de fé começaram a dizer. Outros homens começaram a ir além. Tem um homem que escreve um livro, mais ou menos, um pouco depois dessa época, chamado Warfield. Ele escreve um livro basicamente para falar: os dons espirituais cessaram e mais, toda a ação extraordinária sobrenatural de Deus se tornou desnecessária. Com base na observação. É assim que o cessacionismo se forma, a partir de uma observação razoável e de uma interpretação bem intencionada da Escritura. Na leitura básica de um cessacionista, aqueles dons, eles cumpriam um propósito, que foi o propósito de validar a mensagem de Cristo, de estabelecer a igreja e de formar o livro pelo qual todos nos guiaríamos, a Bíblia Sagrada. Tudo isso está como propósito cumprido, já não precisamos mais dos dons espirituais, dizem os cessacionistas, aqueles que entendem que os dons cessaram. Agora veja, mesmo os cessacionistas, exceto esses radicais aí que eu citei, como o Warfield, alguns chamam eles de antissobrenaturalistas, ou meramente racionalistas. Enfim, essas pessoas chegam e dizem assim: não há mais sobrenatural de Deus. Quase ninguém diz isso, tá? Mesmo o presbiteriano acredita que Deus cura, acredita que Deus ainda faz milagres. Ele só não acredita que algum homem possa chegar e dizer: eu tenho o dom de fazer isso e tudo mais. Sinceramente, nem eu acredito nisso. Mas os cessacionistas, em geral, eles creem que os dons cumpriram uma função. E hoje, a maioria dos dons já não é mais necessário. Alguns ainda creem que pode ser que ainda seja necessário lá numa aldeia indígena para quem eu queira pregar e ainda queira provar que Jesus é Deus. Pode ser que esses dons ainda sejam necessários em algum lugar, em algum campo missionário. Mas, para a maioria dos lugares, para uma igreja como a Lírio, que todo mundo tem a Bíblia na mão, não precisa mais de dons, é o que dirão os cessacionistas. Só que eu estou falando do século XVI, aí vem o século XVII, cada vez mais crentes orando e se separando para orar durante um tempo, até que um movimento chamado de os avivalistas, ou os grandes avivamentos, eu vou encurtar para dizer que ele começa na Europa, mas vai descambar para os Estados Unidos. Um grupo de pessoas começa a pensar o seguinte: se está na Bíblia, é porque é para mim, eu quero viver. Eu vou orar até acontecer. E aí durante séculos, pelo menos 2, um grupo de pessoas começa a orar dizendo: eu quero ver acontecer o que está escrito em Atos 2. Eu quero ver acontecer o que está escrito em Atos 2. E começa a orar por avivamento, pedindo: Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Eu quero viver aqueles dons novamente. Se eles pararam no decorrer da história, eu não sei, mas eu quero viver novamente. Aí esse grupo de pastores, eu vou destacar um aqui, que é o John Wesley. John Wesley tem contato com pastores das igrejas lá do Oriente. E ele diz: eu sei que cessaram, mas eu quero de novo. Ele diz: cessaram para quem? John Wesley: como assim não cessaram? Aqui, dons espirituais é todo dia. Ele: o que aconteceu com a gente? Ele: não sei, na minha literatura está cheio. John Wesley conhece os pais da igreja oriental. Inclusive, no culto de ordenação dele, vai um pastor lá da China. E ele começa a intensificar, chama a galera para formar um clube de oração, e todo mundo começa a orar pedindo novamente os dons. Ele começa a escrever e dizer: olha, os dons não cessaram coisa nenhuma, não tem nada na Bíblia dizendo que tenham cessado. Eu não estou vivendo eles por alguma razão, eu vou orar para que Deus mande. E Wesley passa, vem uma geração depois. Inspirados por Wesley, a gente vai chegar num grupo chamado o pessoal da Rua Azusa. Um grupo nos Estados Unidos que merece ser mencionado. É um grupo de pessoas que está orando debaixo dessa palavra de Wesley. E no meio da oração, o que eles contam é que aconteceu algo parecido com o que aconteceu em Pentecostes. Eles começaram a falar palavras ininteligíveis. Eles creem que isso foi o Espírito Santo lhes dando novamente o dom de línguas estranhas. Eles contam que começaram a viver milagres, curas e experiências. Eles contam isso. E eles dão início a um movimento que meio que estabelece e consolida no mundo uma oposição ao cessacionismo, que é o continuismo ou continuacionismo.
E eu posso lhe dizer, para a gente encerrar essa digressão histórica, essa viagem no tempo, pode passar para o próximo? Ah, sou eu agora, desculpa, me perdoe. Eu falei para mim mesmo, você que foi se antecipando aí. Obrigado. Eu já ia responder, por que passar? Ah, vai lá, passa, tá bom. A gente pode resumir os movimentos continuistas e cessacionistas nesses 3 grupos. Entre os cessacionistas, começou primeiro, merece a prerrogativa, né? Eu vou destacar os reformadores e aqueles que se mantêm na doutrina dos reformadores. Algumas igrejas, inclusive, se intitulam as igrejas reformadas. Todas somos, mas algumas se creem mais próximas do movimento de reforma protestante e destacam, olha, eu penso que nem os reformadores. Os dons, a maioria deles, serviam há um tempo, hoje já não tem mais utilidade. Eu vou destacar aqui a igreja presbiteriana, a igreja anglicana. As igrejas históricas, elas normalmente pensam assim. Os batistas mais tradicionais costumam pensar assim. Há aí os tais dos racionalistas, aqueles que extremam e que dizem, eu sou anti-sobrenatural. Não conheço nenhum crente sério hoje que diga isso. Só o pessoal que a gente chama da teologia liberal. Teologia pós-metafísica. Como eu disse que eu não conheço nenhum crente sério. E tem esses que pensam assim, se eles são sérios ou não, aí vocês que decidem. Brincadeira, tá, gente? É porque eles pensam uma fé que eu acho que se esgota no plano material. É um evangelho puramente social. Algumas igrejas tradicionais da Europa hoje são assim. No Brasil, eu não conheço ninguém que fale abertamente ser um anti-sobrenaturalista. E aos cautelosos, é difícil achar um nome para esse terceiro grupo, porque o pastor Iago Martins é desse terceiro grupo, só que ele diz que não gosta da ideia de, cauteloso não, eu sou um devanescentista concêntrico. Cauteloso, né? Tá bom. É uma galera que pensa o seguinte, os dons eles não acabaram, mas diminuíram. E eles diminuem sempre que não são mais necessários, mas ainda são necessários em toda a frente de pregação, em toda a frente missionária. Por isso, creio, mas com cautela. É o famoso fique peixe. Se tiver dom tem, se não tiver não tem, tá tudo bem. Os cautelosos eles formam um grupo grande dentro do movimento cristão hoje em dia, que é o grupo das pessoas que pensam, olha, se os dons forem necessários, eu acho que eles se manifestarão, mas eles são cada vez menos necessários, porque estamos cada vez mais em ordem, glória a Deus por isso. Do outro lado tem uma galera que discorda. O continuismo acredita que nós não estamos tão em ordem assim, ainda precisamos da intervenção sobrenatural de Deus cotidianamente. Os avivalistas criam que temos que orar até acontecer. Orar, 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 até que com resposta a uma oração ostensiva, Deus fará ondas de avivamentos. Isso, desde John Wesley, vem sendo verdade em várias igrejas. Vem sendo verdade, eu quero dizer, desde John Wesley, muitas pessoas vêm pensando assim em várias igrejas. E no meio desse movimento, que nasceu em John Wesley, eu falei aqui da Rua Azusa. A Rua Azusa, gente, dá início a um movimento que é chocante. É um escândalo para o mundo em todos os aspectos. Havia matérias de jornais dizendo que uma pessoa foi curada. E havia matérias de jornais chamando eles de mentirosos. O movimento que nasceu na Rua Azusa é um movimento de gueto. É um movimento de escravos, de descendentes de escravizados. Todo mundo ali era filho, neto de um escravizado vindo da África. Ou seja, quer falar de religião de matriz africana, olha aí o pentecostalismo. Isso não é brincadeira. É da África que surgem essas bases do cristianismo oriental que se mantiveram de pé, da Etiópia, da Índia, da Síria, da África e da Ásia que surgem essas bases para essa fé transcendental, que se manifesta no que hoje nós chamamos de pentecostalismo. Só que o pentecostalismo é dentro do movimento continuista uma ala que eu chamaria de um tanto mais radical, é uma ala um tanto mais posicionada em algumas premissas básicas. Por exemplo, as experiências que eles viveram lá em Azusa foram de todo mundo falar em línguas. Então qual é a base que eles extraem daí? Falar em línguas é um sinal que confirma que você tem o Espírito Santo. Se você não tem ainda, você não recebeu. Isso para mim não está na escritura, mas é base da experiência que eles viveram e das experiências que eles catalogaram. E no meio aqui do continuismo, da mesma forma, meio que fazendo coro com os cautelosos, temos os carismáticos, aqueles que creem que os dons continuam, mas que não necessariamente são do jeito que o pessoal da Rua Azusa tem vivido. Não do mesmo jeito que os pentecostais vivem. Talvez o dom de línguas estranhas continue, se necessário, mas não necessariamente como o dom de falar palavras ininteligíveis. Talvez o dom de ressurreição, por meio de milagres, continue, mas tem uma finalidade específica de edificar a igreja. A gente forma aqui grupos de pessoas que pensam diferente, mas se a gente for exprimir, vê que não é tão diferente assim. Todos concordamos no que é essencial. A palavra é a nossa regra de fé. Jesus é nosso único Salvador. E só a graça nos salva. Isso aqui é a essência de tudo. Se a gente concorda nisso, está tudo bem. Eu queria até destacar para vocês que muitas das nossas brigas
Opa, aí. Eu antecipei a piada, peraí. Aí. Muitas das nossas brigas são o seguinte. Bota um elefante aqui no meio e pede para cada um descrever o que está vendo. Um vai dizer, esse animal parece uma cobra, porque é uma tromba bem grande, é só o que ele está vendo. Outro vai dizer, não é um animal, é uma parede cinza, eu só consigo ver a parede cinza. Outro vai dizer, esse animal é um monte de cocô, porque ele vai estar olhando para um lado que só tem isso. Se a gente olhar cada um de um lugar da sala para um animal bem grande, a gente vai ver só um pedaço do animal. E se a gente achar que está vendo tudo e começar a tirar onda, a brigar com quem vê algo de diferente, a gente vai estar cometendo uma grande besteira. Quando a gente fala sobre dons espirituais, às vezes, a gente é isso aqui, ó. Um monte de gente olhando para o elefante, cada um de um lugar dizendo, a profecia virou escritura, não existe mais profecia. Depois da Bíblia, os dons são desnecessários. Jesus prometeu que se a gente orar, vai fazer sinal ainda mais do que ele, então eu tenho que fazer isso. Quem orar por poder vai receber dons. Cada um está vendo de um lado. Vamos sentar e conversar e vamos compartilhar o que cada um está vendo para a gente ver se na escritura faz sentido. Se a gente se juntar, gente, presbiteriano, assembleano, metodista, católico, carismático, que tem uma opinião e esteja disposto a conversar sobre. Todo mundo que tem alguma opinião sobre dons espirituais é bem-vindo à mesa para a gente conversar e não se tornar ignorante sobre esse assunto tão importante. O que realmente importa é que estejamos todos em torno do mesmo Cristo e conscientes do que Paulo nos mandou fazer. Eu sou ruim aqui no slide, viu? Aninha, gente, parabenizem a Aninha quando encontrar ela. Ela é a rainha do slide, a rainha do preze. Eu só atrapalho, ela faz. O que Paulo mandou fazer diante de tanta dúvida, diante de tantas opiniões? Quando um Paulo mandar você fazer algo, faça. Paulo diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 12. Não seja ignorante. Sabe ignorante? Aquela pessoa que você fala, ela não sabe, ela te dá uma patada, ela é agressiva, ela é chata. Não seja ignorante. Não seja ignorante, para falar em bom baianês. Não seja ignorante. Moreno, não seja ignorante, Moreno. Áudio de WhatsApp, quem conhece. Não seja ignorante. Sabe, não ache que o que você sabe é tudo. Você sabe um pedaço, você sabe a sua experiência, você sabe a história da igreja que chegou às suas mãos. Você sabe um pedaço, contribua com o que você sabe. Não seja ignorante, a primeira ordem que Paulo nos dá no capítulo 12, versículo 1. E no capítulo 12, último versículo, ele diz o seguinte: busque os mais excelentes dons. Ore e peça a Deus, Senhor, me usa. Senhor, me faz servir. Se você quer que os dons são isso, busque isso para que as pessoas vejam na sua vida e quando elas virem o seu testemunho, elas digam, agora eu acredito porque eu vi você. Agora eu acredito porque eu li você. Pastor Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O crente lê a Bíblia, o mundo lê o crente. Você quer que as pessoas acreditem nos dons? Faça com que os dons sejam críveis. Manifeste dons em que as pessoas consigam acreditar. Manifestem dons em que as pessoas não tenham como não acreditar. Para começar, o primeiro que Paulo fala em Coríntios 12 é sabedoria. Então sem ela é difícil você construir qualquer coisa. Não é provando, gritando, humilhando, discutindo na internet que você vai mostrar que os dons continuam. É buscando. É buscando, é pedindo, Senhor, dá dons. Dá dons àqueles que não creem nos dons. Senhor, visita o irmão aqui do meu lado, para ele entender que coisa maravilhosa é viver a experiência que eu vivo. Senhor, faz ele ter uma experiência com a palavra que o conforte tanto ao ponto de ele não precisar buscar mais nada. Se é nisso que você crê, ore, busque. Busque, Paulo diz assim no final do capítulo 12. Busquem os mais excelentes dons. E eu vou mostrar para vocês um caminho que é mais excelente do que todos eles. Aí ele começa a falar de amor. Ele começa a falar de servir um ao outro. Ele começa a mostrar que o amor é a essência de Deus. E se você falar em línguas, se você curar enfermos, se você ressuscitar mortos, mas não tiver amor, você não presta para nada. Porque os dons foram dados à igreja para serviço da igreja. Os dons foram dados à igreja. E os dons são do Espírito Santo, continuam sendo dele. Ninguém tem dom nenhum, ninguém é dono de nada aqui. É tudo dele, por ele e para ele. Versículo 7, Paulo vai dizer: cada um de vocês tem a oportunidade de manifestar o dom para a utilidade de todos. O dom é para a utilidade de todos e não daquele que o manifesta. Dom não serve para você se tornar referência. Dom não é um atalho para ser ouvido quando você queria.
Dom não te dá o direito de mandar na vida de ninguém. Dom não te dá poder para dizer a ninguém o que fazer. Todo mundo aqui tem um sacerdócio universal. Todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Todo mundo aqui tem a unção do Santo. Ninguém tem direito de mandar na vida de ninguém aqui. Nem o maior profeta que disser que se levantou aqui no meio de nós tem direito de mandar na vida de ninguém. Todo mundo aqui pertence a Deus. Você quer manifestar dom? Manifeste para a utilidade dos outros, não para a subordinação dos outros. Não é para domínio, é para serviço. Você quer manifestar dom? Manifeste para servir. Manifeste para amar. Se seu dom não te faz amar, se seu dom não te faz amável, se seu dom não serve ao irmão, se seu dom não te coloca de cabeça baixa com uma bandejinha aqui diante dele dizendo: meu irmão, eu trouxe isso para você. Se você quiser pega, se não quiser não pega. Se seu dom não te põe nessa posição de humildade, é de qualquer um menos do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo são assim: cada um recebe para a utilidade de todos. Se eu posso deixar 2 dicas aqui, entre a minha e a de Paulo, fico com a de Paulo, tá? Tanto de Paulinho, excelente consultor, quanto a do apóstolo Paulo. Mas eu queria deixar uma também que eu acho que está ligada dele, que é o seguinte: primeiro, seja humilde, porque Deus não cabe em uma só perspectiva. Deus é grande demais para a sua teologia. Deus é grande demais para a sua experiência. Deus é grande demais para tudo que eu já estudei, que é quase nada. Deus é grande demais para caber na minha visão continuista, sensacionista, infralapsariana, devanescentista, concêntrica. Deus não cabe em qualquer perspectiva. Deus não pode ser definido. No máximo, Ele pode ser percebido. Perceba Deus. E seja servo. Os dons servem à igreja. Se você perceber Deus, você vai começar a servir. Você vai começar a se prostrar. Você vai começar a adorar. Você vai começar a baixar sua cabeça em vez de querer mandar. Você vai começar a chorar em vez de não só pular e gritar. Pode pular e gritar também, mas sem chorar. Eu não acredito que você teve uma experiência com Deus, não. Porque a experiência com Deus quebranta. A experiência com Deus diminui a gente. É disso que a gente precisa, ser menor. Não é ser exaltado, ser colocado, não, é ser menor. Quanto mais a gente diminuir, glória ao Senhor. Ter mais do Espírito Santo, na verdade, é que o Espírito Santo tenha mais de você. Ser cheio é isso. Você não precisa de mais do Espírito Santo para ser cheio. Você precisa de menos de você para ser cheio. Baixemos e adoremos. Ah, mas eu não entendi nada. Você falou um monte de conversa estranha, não precisa entender não. Se você não entendeu, ainda assim adore. Hoje estamos falando de mistério. E mistério é para a gente adorar. Adore ao Senhor, busque Ele. Busque o amor que é Ele. Deixe Ele se manifestar e aprenda a adorar o que você ainda não conhece. Aprenda a adorar aquilo que você não vai compreender inteiro, até que venha o Cristo que é perfeito. E então nós o conheceremos face a face. Fique de pé para a gente cantar, orar e encerrar. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Quão puro e perfeito é o amor, não busque interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Pudesse saber destinos ou futuro,
fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morrer sem favor de alguém, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Se eu não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a Se tocar. dentro de mim não valesse o amor, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Se eu não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, Vazio seria ao falar, um sino que insiste ao tocar. um sino que insiste a Se tocar. dentro de mim não valesse o amor. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos em torno do amor. Um dos aspectos do amor é dar presentes. Dom pode ser traduzido como presente. Ore, não saia daqui sem presentes. Seu pai te ama. Ele quer te presentear essa tarde. Ele quer te encher com dons, independentemente de qual seja a sua confissão teológica. Ele quer te encher de presentes, porque uma das faces do amor é presentear, amar é dar. Mas é só uma das faces do amor, tá? Então não ache que os presentes são tudo. Os dons são só uma parte. O amor é muito maior do que eles. Então oremos ao amor. Pai, nós oramos porque cremos que o Senhor deu dons, deu presentes até aos rebeldes, porque é assim que um pai faz. Nós não merecíamos os teus dons, Senhor. Nós não merecíamos ser presenteados. Nós não nos comportamos bem no decorrer da nossa vida. Mas um pai ama. E amor é dar, é graça, é derramar-se. E quem ama dá não o que o amado quer, porque às vezes nós queremos cada coisa, Senhor. Não nos dê o que nós queremos. Quem ama mesmo estuda o presenteado e dá a ele algo que vai fazer bem a ele, algo por meio do que ele vai fazer bem aos outros. Quem ama dá o que quer, não o que o amado quer ganhar. Quem ama dá o que sabe que o amado precisa. Nós precisamos da intervenção do Senhor na nossa vida. Então nos dê, Senhor, aquilo de que nós precisamos, não o que nós merecemos. Senhor, nos dê dons que honrem ao corpo de Cristo. Nos dê dons que nos façam honrar aqueles membros menos nobres do meio do nosso povo. Nos dê dons que nos façam servir aos mais necessitados. Nos dê dons não que exaltem os melhores, não que reconheçam aqueles que são santos. Não, Senhor, não dê dom àquele que merece porque orou, porque buscou. Não faz isso não, porque senão a nossa vaidade vai nos matar. Dê dom para quem precisa, Senhor. Dê dom conforme a gente precisa. Todo mundo aqui precisa. O Senhor sabe o que cada um precisa. Nos dê o que cada um de nós precisamos nessa tarde, Senhor. Ao vaidoso nos diminui, ao enlutado nos exalta. Senhor, nos dá os dons conforme a Tua graça e soberania. Nós oramos porque nós cremos que precisamos, mas cremos mais ainda que o Senhor sabe do que precisamos e não nos negará o Seu Espírito Santo. Por isso nós oramos. Nós pedimos que o Seu Espírito Santo seja sobre todos nós que estamos aqui hoje, em nome de Jesus e para a glória de Deus.